Sim, bom dia. Eu fui representante no CARF por 19 anos, seis mandatos de conselheiro representante da Fazenda Nacional. Eu atuei somente em câmaras de julgamento de imposto de renda pessoa física e, ultimamente, ITR e imposto de renda na fonte. O senhor, fique à vontade, diz mais para nós. Eu não sei especificamente sobre o assunto. Fale sobre o funcionamento do CARF. Dê uma luz para nós aqui. O que o senhor achava do CARF? Como é que funcionava o CARF? O senhor acha que o funcionamento do CARF era perfeito, que ali houve evasão do dinheiro público? Fale um pouco mais para nós, por favor. Para mim, o CARF sempre funcionou normalmente. Eu não tinha conhecimento de nenhum fato que dentro da minha sessão, que era a segunda sessão ultimamente. É só isso que o senhor tem a dizer? Sim. A priori? A priori, sim. Pois bem. Portanto, passo a palavra, então, à senadora Vanessa Gradiotin, que é nossa relatora, e, posteriormente, então, ao senador José Pimentel. Senhor presidente, só para Vossa Excelência, estava concluindo com o nosso outro convocado e eu tive que sair para votar aqui na CRE, assim como o nosso senador Pimentel. Mas eu acho que eu já estou em condições, senador Pimentel. Eu serei bem breve. Primeiro, cumprimentá-lo. O senhor é o único que comparece hoje aqui a essa CPI que não tenha trazido consigo uma liminar da Justiça Federal para se manter calado, apesar de ser um direito seu. E, antes de mais nada, senhor Nelson Malman, quero lhe dizer que essa CPI tem o objetivo de aprofundar investigações que já estão em curso, e Vossa Senhoria é sabedor disso, através de um processo desenvolvido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. E seria muito importante que, se o senhor tivesse disponibilidade em colaborar e muito com essa CPI. Para nós, seria muito importante. Nós estamos aqui numa sessão pública. Vamos lhe fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, o senhor vai responder. Mas eu gostaria de, ao final, que o senhor, não precisa falar de público, podemos falar também reservadamente, que o senhor falasse da sua disposição em ter uma reunião mais reservada com os integrantes da CPI, no sentido de passar as informações que o senhor considere que seriam importantes para o aprofundamento dessas discussões aqui. Não é? O senhor foi sócio ou é sócio do senhor Cortez? Sim, eu sou sócio, sim. É sócio? Sim. Em qual empresa? Cortez e Malman. Essa empresa foi fundada em 2014. Fundada ano passado? Isso. E o senhor conhecia, o senhor foi conselheiro do CARF? 19 anos conselheiro do CARF, saí em... Quantos anos? 19 anos. Conselheiro do CARF, 19 Sim. anos? Não, como? Pelo Tesouro. Eu sou representante... Não, eu sei, mas aí, veja bem, porque o Conselho do CARF tem mandato. Explique, o anterior tinha também. Eu fui para o CARF em 1994 como representante indicado pela Fazenda Nacional e saí em 2013. Eu fiquei 1 ano como suplente relator e 18 anos como conselheiro efetivo. Mas não, porque o regimento anterior permitia. O regimento do Conselho de Contribuintes. Isso. Porque o CARF foi criado em 2009. 2009. Mas só que isso é só uma transformação do Conselho de Contribuintes antigo. Uhum. E antes não tinha mandato dos representantes da Fazenda Nacional? Não. No Conselho de Contribuintes? Eu fiquei desde 94 até 2009, quando foi criado o CARF, eu era representante da Fazenda Nacional no Conselho de Contribuintes. Com a transformação, eu fiquei.
que como presidente de turma eu poderia ficar mais o período até fechar 18 anos como titular efetivo. O senhor é auditor da Receita Federal? Sim, sou auditor da Receita Federal. Aposentado desde? Desde maio de 2013. Aposentado desde maio de 2013. O meu mandato terminou e eu pedi a minha aposentadoria. E não cogitou voltar ao CARF como conselheiro representante dos contribuintes? Não, até nem poderia, porque tem a quarentena de 3 anos. Para os auditores? Sim. Para os conselheiros que representam o Fisco Nacional? Isso, para os a Fazenda Nacional. Da Fazenda Nacional tem uma quarentena, né, de 3 anos para retornar como representante de alguma confederação. Essa quarentena agora foi aprovada junto com o CARF? Não, ela já existia. Essa quarentena já existia. Uhum. E, doutor Sr. Malman, quais os serviços? O senhor virou sócio da empresa Malman ano passado, após ter deixado Sim. o conselho. Que serviços a empresa de consultoria Cortez e Malman presta? Nós prestamos consultoria contábil e tributária. Contábil e tributária? Sim. A receita bruta anual da sociedade, o senhor poderia declinar? Porque era uma empresa nova, ano passado foi em torno de uns 120 mil reais. Uns 120, 140 mil. 140 mil reais. Sim. De receita bruta. De receita bruta. Mas a empresa existia anteriormente ou ela foi criada? Não, essa foi criada. Paulo Cortez tinha outras empresas que eu não tenho nada a ver com essas empresas. Paulo Cortez tinha uma empresa que se chamava ABC. ABC. Isso. Ele trabalhava com o Ricardo, acho que era ele era sócio. Não, o Paulo foi funcionário do José Ricardo, né, no escritório. E tinha uma empresa que se chamava ABC Consultoria. Ele foi funcionário, o Paulo Cortez, do Ricardo, que era conselheiro do CARF. Sim. E, posteriormente, foi que o senhor Cortez também ficou... Não, ele saiu do escritório em torno de agosto de 2013. Do escritório do José Ricardo. Do José Ricardo. Sim. E ele moveu algum processo contra o senhor José Ricardo? Sim, tem uma ação trabalhista. Sim. Uma ação trabalhista. Qual é o seu relacionamento? O senhor considera um bom relacionamento entre o senhor e o senhor Cortez? Sim, nós somos conhecidos há 32 anos. Nós fizemos o concurso da Receita em 1980. E fomos alunos na ESAF em 83. E desde lá a gente tem... Porque ele é gaúcho também. Ele é gaúcho, mas vive em Brasília. Sim. Mantém endereço lá e cá, em Santo Ângelo e aqui. Santo Ângelo e Brasília. Em Brasília. Sim. Por que o senhor acha que o senhor Cortez veio aqui com liminar da justiça? Para não falar nada. Ele tem medo? Aí é um assunto pessoal dele. Não sei se ele tem medo ou não. Orientação de advogado. Na verdade, é algo a esconder quando você recorre ao Supremo Tribunal Federal. Sou eu que estou afirmando. Que não é seu caso, que o senhor não recorreu. Não. Agora, por que ele quis agir assim, aí eu não tenho conhecimento. O senhor, com essa larga experiência que o senhor tem do CARF, será que o senhor foi o conselheiro mais longevo dentro do CARF ou existem outros que tiveram... eu era o decano, sim. O decano no CARF, né? Então, o senhor tem muita experiência por lá ter atuado durante muitos anos. Em conversas telefônicas com o seu Paulo Cortez, seu sócio, que foram divulgadas pela imprensa. Sim. Há várias alusões a ilícitos praticados no CARF, no sentido de manipularem resultados no interesse de contribuintes, para favorecer determinados contribuintes. Vossa Senhoria poderia informar e detalhar a essa comissão esses ilícitos que o senhor se referiu quando conversou com o senhor, quando conversava várias vezes com o senhor Paulo Cortez? Sim. Para eu falar, primeiro eu tenho que retornar à razão dessas conversas. Em agosto de 2013, o Paulo Cortez foi procurado pelo Alexandre Paes.
Alexandre Paes queria fazer um relatório dos procedimentos do José Ricardo. E, para fazer isso, eles precisavam de certos dados. E aí o Paulo Cortez pediu para mim se eu não pudesse dar uma mão para analisar alguns dados e fornecer alguns dados que são dados que se coletam na internet, como nomeação, por quem foi indicado, os conselheiros lá que estavam no escritório. E por isso é que essas conversas, porque eles inicialmente fizeram um relatório e apresentaram esse relatório para a COPEI, em torno de outubro de 2013. O que é COPEI? COPEI é a Coordenação de Pesquisa e Investigação da Receita Federal. Como não havia retorno nenhum, e o único fato que aconteceu foi o afastamento do José Ricardo do CARF, e eles pretendiam fazer uma denúncia formal. E, para isso, é que eles precisavam desses elementos. Eles quem queriam fazer a denúncia? Alexandre Paes e Paulo Cortez. Alexandre Paes e Paulo Cortez queriam fazer uma denúncia de irregularidades ilícitas. Formal, porque eles já tinham apresentado um relatório, aparentemente como nada acontecia. Alexandre Paes era conselheiro também? Não, Alexandre Paes não. Quem era Alexandre Paes? É lobista. Lobista? Sim, lobista aqui em Brasília, há muito tempo. Pode continuar. Essa é a razão. Então, eles pediram que se eu pudesse dar uma mão em quais as matérias que poderia haver problemas de julgamento. Essas matérias, como o caso da Gerdau, que a AGE é uma matéria polêmica dentro do CARF, uma matéria que tem controvérsia, e era a razão dessas conversas que a gente tinha, da Gerdau, do Banco Santander, da Marco Polo, porque todos esses processos, as matérias são complexas, e matérias que abriram uma jurisprudência nova dentro do Conselho. Essa era a razão de tanta conversa, porque ele ficava toda hora falando que naquele julgamento teve problema, e eu dizia a razão por que havia o problema. Olha, para mim não está bem claro. Eu acho que nós vamos ter que conversar mais sobre isso, porque o senhor disse o seguinte, que essa conversa que o senhor falava dos ilícitos com o senhor Cortez decorria do fato de que o senhor Cortez, então conselheiro do CARF, juntamente com Alexandre Paes, um lobista, queriam que o senhor analisasse alguns dados para eles fazerem denúncias em relação a esses ilícitos, possivelmente envolvendo Gerdau, envolvendo Santander. Sim. É isso. Mas com que objetivo eles queriam, por que razão eles queriam fazer essa denúncia? Talvez fosse para atingir o José Ricardo, por causa da discussão do litígio que o Paulo Cortez tinha com o José Ricardo no escritório. Os objetivos era mais ou menos, talvez fosse por isso. O objetivo correto eu não sei também. E os senhores conseguiram amelhar provas desses ilícitos à época? As provas são análise de acordos. Os acordos são públicos. Né? O site do CARF, qualquer pessoa pode acessar o acordo. São matérias que realmente elas mudaram a jurisprudência do Conselho. Essa era a razão da gente ficar insistindo e conversando. Mas além dessa jurisprudência... Ah, sim, tá. Além dessa jurisprudência, o ilícito não é apenas isso, porque para mudar a jurisprudência, para que pareceres sejam feitos por encomenda, benefícios são dados. Que benefícios eram esses que os senhores estavam atrás? Isso eu não sei, não tenho conhecimento. Provavelmente tinha algum contrato com a empresa, mas isso eu não sei. Esses detalhes eu não participava do escritório deles, eu não tinha conhecimento nenhum disso aí. Então, por tudo isso que o senhor relata aqui, que eu acho que a gente vai ter que aprofundar posteriormente, se não muito recente, conselheiros atuando e praticando advocacia administrativa dentro do CARF. Não, é possível, sim.
O senhor está disposto a colaborar conosco para a gente elucidar alguns desses casos? Se for uma coisa técnica, sim. Sim. Fora disso, não. Técnica e de seu conhecimento, porque ninguém passa 19 anos no órgão sem conhecer absolutamente tudo que trata que tem. Mas aí, diga assim, fora do aspecto técnico, eu não tinha relação nenhuma. Então, não... O senhor conhece Valmar Fonseca de Menezes? Sim, conheço, é conselheiro. Conselheiro. Sim. É ainda? Sim, ele é conselheiro ainda da fazenda. Lutero Fernandes do Nascimento? Eu conheci o Lutero, conheci só de vista, porque ele não era conselheiro. Ele era o quê? Ele era um analista da Receita Federal. Um analista da Receita Federal que trabalha dentro do CARF. Mas trabalha dentro do CARF, Sim. em atividade administrativa. Ele era assessor do Dr. Cartacho. Assessor do Cartacho. Dr. Jorge Celso Freire da Silva? Não conheço. Não conhece. Eu sei que ele é conselheiro, mas eu não conheço ele pessoalmente. É Nós somos de sessões diferentes, né? Então... O senhor conheceu aquele, o que veio antes, como era o nome dele aqui? O Ronaldo Manzan? Não conheço. Conselheiro do CARF, foi? Ele era conselheiro de outra sessão, as sessões não eram no mesmo período. Então, não conhece? Não conheço. Nunca esteve com ele? Não. Nunca dialogou com ele? Não, nunca. Não conhece? Não. E o pai dele? Também não conheço. Mas o senhor... Eu sei que ele é um colega aposentado, Agenor. Agenor, que é pai do... Não conheço, não. Não conhece? Pai do senhor Leonardo Manzan? Não conhece? Não. Mas a empresa SBS, já ouviu falar? Sim, eu ouvi falar dentro do processo. Fora do processo, não. O senhor trabalhou em muitos processos que figurasse essa empresa SBS? Não. Não? Não. Não conhece o Agenor, foi seu colega e o senhor também não conhece? Não conheço. E a empresa VR? Também já ouviu não falar? Conheço. Não. Nem figurando em processo, nada? Não. Por enquanto, senhor presidente, podemos passar aos demais senadores. Agradeço a senadora Vanessa Graziotin e passo então a palavra ao senador José Pimentel, que é inclusive o autor do requerimento da convocação do senhor Nelson Malman. Com a palavra, senador Pimentel. Senhor Nelson, Vossa Senhoria é o que nós chamamos de burocracia do Estado, no bom sentido, de cuidar das instituições. Funcionário público da Receita Federal do Brasil, sabemos da sua dedicação ao longo da sua vida, a sua preocupação para proteger o Estado Nacional, tentar diminuir o achaque de alguns lobistas, permita-se o que estou dizendo, contra o Estado Nacional e, ao mesmo tempo, formando todo um quadro de novos auditores fiscais, de servidores públicos. Portanto, esta é a visão que a Receita Federal e aqueles que conviveram com Vossa Senhoria têm de Vossa Senhoria, que é o que nós reputamos de mais importante para a estrutura do Estado Nacional e das suas instituições. Por isso eu quero registrar que o fato de Vossa Senhoria vir sem advogado e sem recorrer ao Poder Judiciário é o melhor testemunho daquilo que os seus colegas que conviveram com o senhor ou que chegaram depois no aparato do Estado, mas que conviveram com o senhor, têm de Vossa Senhoria uma boa imagem. E isso é fruto do seu trabalho, diferentemente de outros que passaram pela Receita Federal e pelo CARF, que felizmente é uma minoria, não é a regra geral. A regra geral da Receita Federal e hoje Receita Federal do Brasil é isso em que seus colegas têm de Vossa Senhoria. Nós sabemos que em todo ambiente tem ampla maioria que são pessoas corretas e tem outros que vão para lá com o objetivo de levar vantagem. Eu sou daqueles que entendo que um dos maiores problemas do CARF, o primeiro é a paridade. O segundo é que as decisões do CARF faz coisa julgada contra o Estado. Mas quando o contribuinte é derrotado, ele recorre ao Poder Judiciário. E aí tem uma morosidade que é inerente às nossas instituições. E
Terceira grande falha do CARF é que nós tínhamos uma parte dos seus membros trabalhando gratuitamente, entre aspas. E aqui o nosso presidente Ataídes de Oliveira, nosso senador, fez questão de perguntar a alguns se eles se tinham a mesma disposição agora de trabalhar junto a entidades de caridade, como é a PAI, a Quiosara, um conjunto de instituições que acompanham os mais pobres. Infelizmente, nenhum desses se dispuseram. No máximo, ficaram calados, que é diferente da forma como Vossa Senhoria tem conduzido a sua vida. Nós temos, nesse conjunto de dados em que está sendo construído nesse processo, alguns diálogos. E tem um diálogo muito emblemático entre o senhor Paulo Cortez e Vossa Senhoria, em que a imprensa registra, em que o senhor Paulo Cortez, em conversa telefônica com o senhor, diz o seguinte, abre aspas, o CARF tem de acabar. Não pode. Quem paga imposto é só os coitadinhos. Quem não pode fazer acordo, acerto, não é acordo, vírgula, é negociata. Leva a pior. Eles estão mantendo absurdos contra os pequenininhos. E esses grandões estão passando tudo livre, isento de imposto. É só pagar taxa. Não pode isso aí. Virou balcão de negócios. Dá vergonha. Aí é a palavra cara que eu chamo de pronunciamento pop. O que Vossa Senhoria tem mais a acrescentar sobre isso aqui? O Paulo Cortez, ele estava, no pensamento dele, estava indignado e conversava comigo. E, de fato, o CARF precisava de mudança. Tinha que, por vários motivos, a Fazenda Nacional não tem paridade, não tem o mesmo poder de recorrer ao judiciário. Então, muitos processos, quando abrem uma divergência nova, eles não têm chance de ser corrigidos. Então, era a nossa... sempre houve o pessoal que representava a Fazenda sempre tinha esse problema nos processos em que não tinha mais como a Fazenda recorrer. E a gente conversava também que a demora de análise de embargos, a demora de análise de admissibilidade de recurso especial, a demora da formalização dos acordos e as atas de julgamento atrapalhava todo o andamento de algumas câmaras. Essa era a conversa que a gente tinha e que pessoas que tinham mais facilidade de contratar bons escritórios sempre levariam a melhor. Era mais ou menos o que a gente estava conversando. E sobre o chamado, entre aspas, balcão de negócios que o CARF tinha virado, o que o senhor tem a acrescentar sobre isso? Bom, eu particularmente desconheço nenhum negócio, porque, ao menos na minha Câmara, nunca houve nem proposta e nem tentativa. Agora, eu não posso responder lá pela Câmara dele, aí não tenho condição. Quando Vossa Senhoria fazia auditagem, acompanhava os processos fiscais e encontrava na casa de um determinado contribuinte